Bom, na verdade, assim, nós estamos falando que em cada 10 empresas no Brasil, 8, né, quase 9 empresas são micro e pequenos negócios. E aí nós estamos falando de MEIs, empresas de pequeno porte e também microempresas. E elas são responsáveis por quase, vamos dizer assim, a totalidade das movimentações, né, um volume expressivo, tanto que nos diz no volume de empregos, quase 52% dos empregos formais. Então, a gente está falando aí, segundo os últimos números, né, da RAIS, quase 20 milhões de empregos somente em Minas Gerais, né? Então, a gente fala que, em termos de volume, em termos de participação, principalmente no PIB, né, de Minas Gerais, né, é quase 33% de todo o volume, né, de riquezas geradas em Minas Gerais. E aí daí mostra que, perdão, as micro e pequenas empresas são muito mais do que só, vamos dizer assim, estatísticas, né, que realmente movimenta em grande parte aí tanto riqueza quanto empregos, né, e quanto desenvolvimento no nosso estado e no nosso país. Quando a gente olha para o cenário global dessas empresas, a gente está falando de setores específicos nos quais elas estão inseridas nessa nova mudança. Quer dizer, as micro e pequenas empresas tiveram, e eu me lembro de olhar números há algum tempo, dizendo: olha, boa parte delas estava lá no setor de serviços ou no setor de alimentação, porque era aquele mais possível de você criar num primeiro momento, você utilizava a estrutura que já tem em casa ou de um imóvel que você já possui. Essa ainda é a tônica ou há outros setores que foram englobados dentro desse dado de pequenos negócios do país? Hoje as pequenas empresas, né, nós estamos falando desde o MEI, né, uma, como a gente gosta de tratar com muito carinho, né, a doninha do bolo, até uma empresa de tecnologia de ponta, né, então hoje as micro e pequenas empresas, elas permeiam todos os segmentos. Hoje, como, né, bem certo você falou, Guilherme, hoje mais de 80% das micro e pequenas empresas atuam nos segmentos de comércio e serviços, também muito fortemente, mas não tão intenso, né, no agro e também na indústria. Mas se a gente vê em termos de segmentos, realmente é comércio e serviço, aí nós estamos falando principalmente setores de varejistas e acessórios, setores de alimentos, né, fora do lar, bares, restaurantes, saúde, construção civil. Então, nós temos aí realmente hoje as pequenas empresas, né, desde um pequeno negócio nascente até uma empresa né, internacional, internacionalizada de ponta. A gente está falando desse dia da micro e pequena empresa que foi instituído lá em 1999, então muito mudou desde quando a gente teve a criação desse dia para poder celebrar pessoas que têm micro ou pequenas empresas. Eu queria te ouvir, Fernando, quanto ao que mudou nesses últimos anos e se a dor desse empresário, que é da micro ou pequena empresa, mudou também, se a dificuldade para poder empreender no Brasil, ela foi deslocada para outras áreas também. Na verdade, assim, em termos ahm, mais, olhando mais de uma forma mais ampla, o desafio continua a gestão, né? Então, a gente tem vários aspectos e serviços que permeiam a gestão das micro e pequenas empresas. Mas, como você bem disse, a forma, né, em função da evolução, mudou, né? Se antes nós tínhamos esses desafios que permeavam pela forma que era feita lá no passado, numa, numa caderneta, enfim, de uma forma mais simplista, depois através de planilhas, hoje o desafio é semelhante a qualquer grande empresa do ponto de vista de digitalização, né, de estar inserida no mercado competitivo, no mercado internacional, né, usando todas as ferramentas de inteligência artificial e cada vez mais, em função disso, elas competem hoje com muito mais possibilidades do que uma grande. Então, hoje o mercado ele permite, né, em função disso, se no passado já de alguma forma a questão socioeconômica e tecnológica de alguma forma dificultava, hoje ele tem
seus benefícios que permitem acessos, permitem competir, né? E basta realmente estar inserido, estar conectado com essas novas tecnologias. E isso, né, realmente vem muito também, né, de um pouco de como o Sebrae tem trabalhado esse novo momento. Nós estamos conversando com o gerente da Unidade de Inteligência Estratégica do Sebrae Minas, Fernando Sasso. Sasso, eu queria lhe perguntar sobre este último ponto mencionado por você, sobre estar conectado e sobre inteligência artificial. A gente está tratando isso como uma espécie de pedra fundamental para todos os negócios, das micro pequenas empresas aos negócios mais robustos. Como é que hoje o Sebrae apresenta esse tipo de capacitação para quem está começando o seu negócio? Ele já é parte do nascimento de uma empresa. Como é que o Sebrae, no aspecto de consultoria, dá a essas empresas caminhos para que elas adotem novas tecnologias da hora zero do seu negócio? Na verdade, hoje nós temos já um desafio de tentar levar, né? Claro que nós temos uma parcela significativa ainda, né, de empreendedores que ainda não estão digitais, então existe todo esse caminho de que ainda não está digital se tornar digital, e para aqueles, né, vamos dizer assim, empreendedores mais jovens, né, da geração Z, o Sebrae já está conectado com eles, vamos dizer assim, os que já nascidos digitalmente falando, empresas extremamente conectadas com o novo. O Sebrae já tem buscado realmente essas tecnologias, né, através de consultorias, através de cursos, inclusive gratuitos, muitos, para conectar, capacitar e criar toda essa trilha de digitalização, quer seja em finanças, em marketing, em a questão de acessar mercados, de clientes, para que, né, essas facilidades possam ser inseridas no dia a dia desse pequeno empresário e aí, como a gente diz, ter uma possibilidade de conexão. Quando a gente fala hoje, quase o que a gente tem visto, né, quase hoje 70% de compras têm sido feitas digitalmente ou utilizam também canais digitais. Nós precisamos que as micro e pequenas empresas estejam, né, de igual pé, em igual pé com as grandes empresas.